Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o segundo episódio do Fit Procast aqui e hoje com uma figura ilustre do fitness também, tá? Hoje a gente conta com o Luiz Fernando Coimbra e ele vai começar explicando um pouco mais sobre a história dele. A gente vai ter uma conversa bem legal hoje sobre o mercado fitness também e o tema será Por Dentro de uma Academia Lucrativa, Equipe, Processos e Marketing que Funciona. Vamos lá? Então, Coimbra, como você gosta de ser chamado, muito prazer, tá? A gente já de início agradece sua presença aqui, mas a gente gostaria sempre de começar conhecendo melhor você, a sua história, de onde você veio, o que você faz e para onde você vai também. Então, vamos lá, pode começar aí contando um pouco mais sobre você e também toda a sua trajetória aí até o fitness. E eu acho que seria um bom começo assim para o nosso podcast de hoje. Legal, legal. Bom, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Eu sou natural de Jacareí, né? Comecei na educação física por causa do judô. Meu pai, hoje ele é kodansha de judô e eu fui treinando desde pequeno. Peguei faixa preta muito cedo, falei, é isso aqui que eu quero, né? Quero cuidar de pessoas, Comecei a viver academia, treinar, entrei na faculdade, me formei em educação física, né, em 2002. Aí tem um bom tempinho já, né? E aí eu comecei a entender para onde eu queria ir, né? Eu trabalhei em escola, fiz estágio em prefeituras, né? Aquela aventura, eu experimentei de tudo na educação física ali. E aí me achei no meio fitness. E aí comecei a fazer os cursos de ginástica. Comecei dando aula de ginástica, dando aula de spinning, dando aula de step, local. E foi indo, eu fui, sabe, batendo aquela química, aquela vontade. E, bom, ingressei na carreira, né? Me especializei, fiz várias pós-graduações. Inclusive, uma delas que me marcou muito foi uma de populações especiais. Porque daí eu comecei a entender, né? Eu me formei na Unifesp em 2010 e eu comecei a entender melhor como era cuidar de pessoas que eram portadoras de, assim, dores, algum tipo de lesão, algum tipo de trauma. E isso foi muito legal, porque eu comecei a ir para um lado da educação física que poucas pessoas estavam indo naquele momento, né? E que poucas pessoas ainda vão até hoje. Né, que é um público muito grande que tem para ser atendido, que precisa da nossa ajuda. Eu comecei em Jacareí, trabalhar em academias, trabalhei em várias academias pequenas na cidade, fui me destacando, né, e eu vou falar para você que eu tentei entrar na companhia atlética, onde eu trabalhei mais de uma década. Eu acho que eu fiz uns 5 ou 6 processos seletivos e não passei. Não passou? Não passei. Mas não desistiu também, né? Não desisti. Fui indo, né? Tomava negativa, entregava o currículo, não chamavam, ou quando chamavam, fazia uma primeira entrevista, não passava. E eu tentei em várias unidades diferentes também, né? Isso é uma coisa muito engraçada. E assim, ó, eu sempre gravo podcasts e nunca contei essa história. Tá? Nunca ninguém perguntou assim numa introdução, tipo, pra eu falar como é que eu entrei no mercado fitness. E foi muito engraçado, porque eu não ficava desanimado. Eu sempre falava pra mim, e na época eu tava lendo um livro chamado O Segredo, né? E eu falava, não, eu quero isso, eu quero entrar, eu quero ser referência no mercado fitness, então eu preciso estar com os melhores. E busquei a Companhia Atlética, que foi o meu berço ali. Eu considero que foi uma das maiores universidades que eu fiz na minha vida, né? Fora a faculdade da vida, que a gente aprende bastante. E ali foi o começo de tudo. Ali eu visualizei algo muito grande lá na frente e estamos aqui hoje. Ah, que legal. E faz quantos anos, assim, que isso foi essa história da sua entrada na companhia? Essa história de eu tentar processo seletivo foi desde 2003. Né? Eu me formei em 2002, aí fui trabalhando em pequenas academias, fui me destacando, e entregava o currículo. Aí ia para São Paulo, entregava o currículo, nada. São José dos Campos, que era do lado de Jacareí, onde eu moro, nada. Aí Curitiba, nada. E foi indo. Fui tomando negativa, até que um dia, foi muito engraçado. Eu tava trabalhando numa concorrente deles, em São Paulo, e eu não tava querendo mais, porque eu pegava ônibus de Jacareí para São Paulo todo dia. Então eu levantava 3 da manhã, pegava ônibus, eu entrava 10 horas da manhã para trabalhar no salão de musculação. E, eram 7 horas de jornada, aí eu atravessava a Marginal Tietê, aí até a Paulista. Meu Deus do céu. Cara, tudo metrô, aí pegava ônibus, aí descia. Era muito longe, muito longe. E era todo dia. E eu saía às 4. Aí eu chegava em Jacareí, meia-noite. Aí dormia.
Aí levantava Tentava, às 3. né? Tentava, né? E aí assim foi. Foi por aproximadamente ali uns 6 meses, assim. Mas foi bastante tempo até Foi. aguentando isso, cara. Foi tipo... porque eu tinha um sonho, né? Exato. Eu falei, cara, não posso desistir. Uma coisa que o judô me ensinou foi ter disciplina de, cara, cada derrota é um aprendizado e cada vitória é um aprendizado em dobro, né? Ser vitorioso não é sair comemorando, né? É aprender com a vitória. É aprender o que você fez, entendeu? Isso é muito interessante. E você falou ali também que você demorou até ser aceito na companhia, né? Mas é um dos temas que você trata sobre liderança, propósito, gestão. E isso eu vejo como uma questão de muito propósito. Você tinha, como mesmo você falou, você tinha um propósito com aquilo, era algo que você almejava alcançar. E a gente sente que é uma dificuldade, não só do mercado, acho que da geração mesmo, esta falta de propósito, não enxergar propósito no que faz e muitas vezes ficar assim dizendo, pulando de galho em galho ou não aproveitando as oportunidades que passam, né? Você teria algo assim a dizer sobre esta questão de eu tive propósito para começar aquilo e eu perdurei até que isto chegasse, sabe? Não foi de primeira, você não foi aceito de primeira, mas a gente não sabe lidar com essa questão de que nem tudo vai ser na primeira tentativa, né? E que talvez isso tenha acontecido para o nosso melhor. Porque na primeira tentativa você não estava tão capacitado quanto na sexta, por exemplo. Então, quando essa oportunidade vem, ela vem mais forte para você, né? E você vai saber dizer isso melhor que eu, por ter tentado 6 vezes até conseguir ingressar. Quando você chegou nesta sexta vez e você ingressou, você via de uma maneira diferente isso que você buscava, você lidou com mais apreço quando teve essa oportunidade e também, como mesmo você falou, né, por ter trabalhado em São Paulo 6 meses, vivendo essa rotina extremamente exaustante, né, que talvez ela tivesse um fim não tão positivo depois de um certo período de tempo a mais, né? Olha, eu vou falar pra você que da minha primeira tentativa à minha sexta tentativa, mudaram várias coisas. Primeiro, meu posicionamento de quem é a Companhia Atlética? Quem era a Companhia Atlética? Quando eu fui a primeira vez entregar o currículo, eu não sabia quem era. Eu sabia que era uma marca. E entreguei. Você entendeu? E quando eu fiz a primeira entrevista, que foi na segunda tentativa, me perguntaram coisas que eu não sabia, né? Sobre a empresa. A partir daquele ponto, eu comecei a mudar a minha visão, né? Acreditei no meu propósito, no meu objetivo e fui estudar. Quando eu fiz a última entrevista e eu entrei, eu já sabia bastante e eu escutei na entrevista que eu sabia mais que muitos colaboradores que estavam lá dentro, né? Então, eu tive essa ideia de estudar o institucional da empresa para tentar entender como que era o posicionamento deles de mercado. E uma coisa que eu mudei muito foi o jeito que eu me apresentava na entrevista, né? Eu estava preocupado em agradar quem estava do outro lado entrevistando e, na realidade, eu deixava de falar todos os meus valores profissionais, tudo que eu tinha estudado, né? Os meus objetivos, o que eu queria para o futuro. Eu ficava muito nervoso. Então, se tem uma dica que eu posso dar para a galera que está assistindo a gente, tenha calma. Estude a empresa, né? Responda as perguntas de uma maneira linear, sabe? Tranquilo. Mostra segurança, autoridade. E isso foi me colocando dentro do negócio, né? E foi muito engraçado. Quando eu entrei, você sempre... Você nunca pode se decepcionar quando você entra numa empresa. Por quê? Porque, normalmente, quando você entra numa empresa, e isso eu trabalho muito nos processos seletivos hoje, quando eu faço a entrevista, de não errar na comunicação. Quando eu entrei, erraram na minha comunicação. Foi muito engraçado, né? Mas mesmo assim, eu falei, cara, eu vou ficar, porque é isso que eu quero. Né? Então, assim, eu larguei uma rotina de semana para trabalhar final de semana, quando eu entrei. Nossa. Foi muito louco, eu era plantonista. Só sábado e domingo. Só sábado e domingo, todo sábado e domingo. E eu não trabalhava durante a semana, né? E assim fui construir minha carreira lá dentro. E aí, você ficou 20 anos lá dentro, isso? Foram 17 anos ao todo, né?
assim, eu tenho laços ainda, e às vezes eu dou um treinamento, às vezes eu vou lá, palestro pra galera, então tem um vínculo ainda com todos os diretores, né? Richard Bilton, Mônica Marques, são pessoas que me ensinaram muito, né? O Cacá Ferreira, que é um diretor técnico, foi meu mentor lá dentro por muitos anos, aprendi muito com esse cara é muito bom. Eu tenho laços com eles ainda, eu converso, visito, né? Sou filho da casa, né? Um ex-filho da casa ali. E assim, é uma empresa fantástica. É aquilo que eu falei no começo. É mais que uma escola, né? Cara, assim, eu costumo dizer que é a faculdade da nossa educação física. Quem está no segmento fitness, ir para uma grande rede e aprender tudo que essa grande rede faz de excelência e trazer para o teu negócio futuro, faz toda a diferença. Entendi. E você entrou por um propósito e saiu também por outro, né? E este segundo propósito, que foi o motivo da sua saída, assim dizendo, você poderia contar um pouco melhor sobre ele, né? E hoje você trabalha muito sobre a questão, de liderança, gestão e vendas. E assim, o que você pode dizer pra gente sobre gestão? Eu achei interessante uma frase da sua palestra ontem, né? Que basicamente é que o seu colaborador é o seu primeiro cliente, né? Então, se você conseguir destrinchar essa frase pra gente, seria muito interessante. Pô, que legal. Nossa, tem uma história pra contar pra destrinchar essa frase. Bora, tá? Pode contar. É muito legal pelo seguinte... Lá no começo, né? Quando eu entrei, assim, vou pegar uma linha do tempo aqui. Quando eu entrei na companhia, eu trabalhava aos finais de semana, beleza, ia trabalhando, aí surgiu a oportunidade, eu fui para durante a semana, mas mantive os plantões de final de semana, porque eu queria trabalhar. Então eu dava aula na ginástica, eu ficava no salão de musculação e beleza. Depois de 1 ano de casa, eu passei por um processo seletivo e virei coordenador, né? E aí que o jogo começou para mim. Porque eu não estava preparado. E aí, bem nessa época que eu trabalhava na musculação e dava aula de ginástica, eu inaugurei a Eco Academia, que era de outro dono em Jacareí. Então eu trabalhava nas 2 unidades. Eu trabalhava na Companhia Atlética em São José dos Campos e trabalhava na Eco Academia, que hoje é a minha Eco, né, junto com os meus sócios. E aí o que aconteceu? E lá, inclusive, eu conheci minha esposa, tá? Que tá até hoje comigo, na Eco. E aí o que aconteceu? Num determinado momento, na Eco, me ofereceram um cargo de gestão para eu ficar lá e tal. E eu fui, nesse exato momento, sair da companhia. Eu falei, cara, vou sair. Porque, pô, tem um propósito maior me chamando na Eco, vou sair. E aí eu fui pro meu coordenador, que era o Fred. Falei assim, Fred, vou sair da companhia. Aí ele falou, não, você não vai sair. Eu falei, como não vou sair? Ele falou assim, não, quem vai sair sou eu. Eu falei, como assim, cara? Você vai sair? Aí ele falou, vai abrir um processo seletivo, que é um POI, eles chamam. Programa de Oportunidade Interna. E você vai fazer esse processo seletivo para ficar no meu lugar como gestor aqui em São José dos Campos. Eu falei, cara, mas eu tenho pouco tempo de casa. Ele falou, faz, cara. Você tem perfil. Eu fiquei, fui para casa. Aí falei com a minha mãe, né? Em alguns momentos, eu acredito que os pais, em alguns momentos, são bons mentores. Em alguns, tá? E aí, eu falei com a minha mãe falou assim, tenta, vai para cima. Você sempre quis entrar na companhia, tá lá dentro já, vai. E fui pro processo seletivo, avisei o meu ex-patrão, que é o Celso, que era dono da Eco na época. Ele falou, vai fazer, cara, vai lá, me incentivou. Eu falei, caramba, ele acabou de me oferecer um cargo de gestão. Eu já fazia meio que uma gerência para ele, mas não era formalizada, né? E aí ele falou para mim assim, vai. Aí eu fui. Aí eu fiz o processo, só que tinha muita gente. Eu falei, não vou passar, né? Comecei com a cabeça assim. Aí, beleza, no meio do processo eu fiquei olhando a galera, olhando, e começou às 8 da manhã e ia até às 8 da noite. E aí eu fiz todo o processo e moral da história, ganhei. Passei. Fiquei em primeiro. Aí, cheguei na Eco para anunciar para ele, com a camiseta polo da Companhia Atlética, que todo mundo queria usar, cara. Aquela camiseta era muito concorrida. E cheguei para ele e falei, cara, passei lá. Ele falou, parabéns, cara. Pô, quando você vai? Eu falei, eu tenho 15 dias para me preparar para assumir a equipe lá. E eu já tinha gerenciado a equipe da Eco ali, né? E isso lá atrás. E aí ele falou pra mim, se prepare e vai. Eu me viro aqui. E fui, cara. Até na época eu namorava a Lu, que é minha esposa, ela falou, você vai ficar lá, vai esquecer de mim, né? No primeiro dia que eu fui trabalhar como gestor na companhia, eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi buscar lá na academia. Falei, não te abandonei, você vai casar comigo. Já começou a montar o time, né? Já era, você vai casar comigo, e acabou, né?
E aí foi, cara. E aí eu fiquei na companhia e ali começou. Aí eu comecei a entender o que era trabalhar com pessoas. Por quê? Porque nos meus 2 primeiros anos de gestão em São José dos Campos, eu fiz tudo errado com pessoas. Eu não entendia de primeiro cliente e muito menos de segundo cliente. Eu achava que o aluno era o meu primeiro cliente. Eu achava, eu tinha convicção disso. Não, meu cliente é o aluno. O professor é um funcionário. Então eu fui fazendo. E assim, cara, a gente vem do esporte, a gente vem da disciplina. Então eu era muito rígido, cara. Então os meus colaboradores tinham medo de falar comigo. Entendi. Tá? E eu gosto de falar isso porque, cara, todo mundo errou um dia. E eu errei muito. Só que esse meu erro tinha uma vantagem para a diretora da Companhia Atlética naquele momento de São José, que era a Mônica. Eu queria revolucionar a musculação. Eu queria uma equipe de alta performance, só que sem entender de pessoas. E ela deixou eu mudar toda a equipe. Cara, eu mudei a equipe, meio que transformei, processo seletivo, ajustei a casa e achei um time muito forte. Só que, com o passar do tempo, eu, como não tinha habilidade de gerir pessoas, eu comecei a perder meu primeiro cliente, que eu não sabia que era o meu primeiro cliente, que eram os meus professores. Professores começaram, vou sair, vou ficar só com personal, mas não me falavam o que era. E aí eu fui descobrindo com o tempo, até que um professor, um dia, que era um professor bem mais velho, que estava na unidade lá há muito tempo, passou por vários gestores, ele sentou comigo e falou, cara, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou assim, procure entender um pouquinho mais as pessoas e ouvi-las. Cara, você é um bom gestor, cara. Tecnicamente se organiza a casa, a galera te respeita, mas ao mesmo tempo que a galera te respeita, passa um pouco de medo. A gente não tem uma segurança de tipo, será que segunda-feira eu vou ter meu emprego? É isso, cara, aquilo lá, eu fiquei na cadeira assim, ó. Eu falei, cara, o que eu faço? Falei, tá. E comecei a querer fazer um trabalho, né, diferente. Comecei a ouvir mais, chamar um por um. Cara, acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu pedi desculpa para as pessoas lá. E aí eu comecei. Aí fui estudar fora. Aí fui fazer várias metodologias de gestão de pessoas, né, IBC, né, Febracis. Eu fui atrás, já na época já existia. Esses caras já estavam, eu fui atrás. E foi legal. Isso agregou muito. Fiz um curso, uma ferramenta proporcionada pela Companhia Atlética do Gallup, muito legal, né? E ali eu passei cara, eu preciso ouvir mais e conversar mais com meus colaboradores. Então nós estamos falando aí de, cara, 2008, 2009, entendeu? Então eu fui mudando a minha perspectiva. E aí eu montei um time muito forte, muito junto de mim, né? Coeso. E aí eu passei a entender de primeiro cliente. Quando eu passei a entender de primeiro cliente, eu recebi uma proposta da companhia de mudar para Curitiba, em 2010. Né? E aí eu fui namorando, só que isso só aconteceu em 2012. E foi muito legal porque eu tive que iniciar novamente um ciclo quando eu mudei para Curitiba com a minha esposa, né? Para realmente cuidar de pessoas, porque era uma unidade que precisava muito de primeiro cliente, ser cuidado, né? E aí eu vou seguindo com a história aqui pra galera se antenar aqui. Não, mas muito interessante. E a partir disso, teve uma hora que você se tornou, de fato, dono de uma academia, dono de um negócio fitness. E acredito que todo esse processo, né, de gestão, liderança, somou com isso, né? Mas começa outros problemas que vão além da gestão em si, né? Claro, é problema, mas se torna a gestão financeira, né? A gestão voltada para o crescimento da empresa e não somente para os processos técnicos, que é muito comum os donos serem bons em processos técnicos, mas ser extremamente, assim, relaxado com a questão financeira, com o crescimento a longo prazo da empresa. E, assim, quais erros você cometeu no processo onde você se tornou o dono de uma academia, né? Que você hoje visualiza e enxerga uma forma de corrigi-los, mas é muito comum no mercado, assim. Você teria alguns? Então, é assim, né? A minha vida inteira eu vivi como um gestor e nunca fui dono. E o mais engraçado é que quando eu saí da Companhia Atlética da Rede, que foi 2019, e voltei para Jacareí, né, pandemia, tudo aquilo, e entrei para a sociedade da Eco Academia, que foi a primeira academia que eu coordenei na minha vida, né, antes de coordenar a companhia, eu achava que eu entendia de todos os processos
porque o gestor praticamente era um dono. Na minha cabeça estava muito claro isso, né? E aí, quando eu fui convidado pelo Carlos e pelo Diego para entrar na sociedade e ser um dos sócios, eu levei a minha expertise de gestão para o negócio e adaptei. Só que no meio do caminho, alguns erros aconteceram. Né? Esses erros, eles foram, por exemplo, cruciais. Um dos primeiros erros, eu acho que você vai até dar risada aqui, marketing. Cara, a gente faz. Para que ter um marketing? E a gente começou, tipo, no manual, vamos lá. Tudo bem que, ó, quando eu entrei na sociedade, a Eco estava passando por uma crise. Por quê? Pós-pandemia. Aquele abre e fecha 2020, loucura. E aí o que acontece? A gente não conseguia estruturar time. Porque, cara, abria, fechava, podia abrir 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, e a gente tendo que fazer propaganda, mas não podia fazer propaganda. E a gente tava com 70 alunos. 70 alunos. E as contas não fechavam. Impossível fechar com esse número de alunos. Não fecha, cara. E assim, os meninos, né, o Diego e o Carlos, quando compraram a academia do primeiro dono, que era o meu primeiro chefe lá, o Celso, né, compraram a academia com um certo número de alunos, legal, bacana. Só que veio a pandemia e aí eles ficaram com 70 alunos. Então a conta não fechava. Você entendeu? E era um ticket de tipo R$60, R$65. Cara, não fecha. Não fechava nem pro momento pós-pandêmico. Nem pro momento. E nem pro momento financeiro econômico, Exato. sabe? E aí, a gente economizava em coisas, eu costumo dizer que em coisas burras, tá ligado? Tipo, economizei, não vou fazer marketing. Tipo, era o que mais a gente precisava, era aparecer. Né? E a gente precisava lançar algo, tipo, online, para as pessoas fazerem em casa também. Porque nem todo mundo podia ir ou das 9 ao meio-dia, ou das 3 às 6 da tarde, que era o que podia abrir. Nem todo mundo podia ir. Tinha gente trabalhando no home office, não dava. E a gente tinha que apresentar alguma solução. Então, um dos principais erros foi não investir em marketing naquela época. E tinha muita agência home office online querendo trabalhar e querendo ajudar as pessoas. E era um caminho, porque todo mundo estava na palma da mão. E eu não entendi isso naquele momento. Eu, meus sócios, a gente, turrão, sabe? Teimoso. Beleza, isso foi uma coisa. A segunda coisa foi, a gente não se organizou financeiramente para fazer como se fosse um pezinho de meia ali, economizar. E a gente começou a querer tirar pro labore já, cara. Tipo, não, vamos tirar um pouquinho, a gente tem que viver, né, tal. Não, eu tenho que fazer um negócio viver, para eu poder viver. Você entendeu? E ali a gente começou no primeiro mês levar assim, no segundo, e aí eu sentei na cadeira, falei, cara, eu tô com uma visão errada do negócio. Eu tô olhando como gestor e tentando e imaginando que tem um dono. Eu falei, não, cara. Nós 3 somos os donos. Eu falei, não. Falei, né, vamos a gente se organizar. Entendeu? Porque a gente tinha mais uma sócia ainda, que era a Luciana, e ela tava grávida, cara. Então ela não tava atuando, que é a esposa do Diego. Então ficava nós 3 só na academia, a gente lá pensando em estratégia. Eu falei, gente, tá muito claro na minha cabeça que a gente precisa cortar o nosso salário, contratar pessoas, porque vai começar a abrir, e investir em marketing. E aí as coisas começaram a funcionar. Cara, a gente contratou e treinou no nosso modelo. Óbvio, não ia ficar igual a gente no começo, mas já era um primeiro passo. E aí os alunos que vinham entrando começaram a ver. Eu vi o Instagram, vocês abriram, tem essa aula nova, tem esse produto aqui, tem isso, vocês contrataram o professor X, que legal, vim por ele. E aí foi indo. Aí a gente começou a entender, bom, beleza, a gente precisa ter pessoas. E precisamos estar na palma da mão. Então, são 2 coisas que as pessoas erram muito. Não ter uma agência profissional de marketing. Cara, eu tenho uma agência pessoal que cuida do meu Instagram, que é a Bird. O BG, que é o dono da Bird, o Bruno, cara, ele faz um trabalho fantástico. Você entendeu? Então, assim, é importante. Esse é o primeiro passo. Cara, você tem que investir, você tem que aparecer, cara. Que não aparece, não vende. Não vende. E assim, o dono tem que meter a cara no negócio. A gente foi pra internet. Eu, Diego, o Carlos, gravando vídeo, cara. A gente. As pessoas se identificam com a gente. Exato. Porque, cara, a maior marca nossa somos nós. Você entendeu? E foi aí que a gente começou a acertar e aprender com os erros e aprender com os acertos e evoluir neles. E é interessante falar que, assim, marcas que se iniciam, elas começam com pessoas, né? Pessoas se conectam com pessoas, isso é um ponto. Até você desenvolver a sua marca ao nível de que ela não dependa mais da sua imagem, é um processo árduo. E muitas marcas sofrem no mercado brasileiro com isso. Mas
é uma visão assim também do dono de academia, ele sumir nessa história, eu ficar de canto, deixa que apareçam meus funcionários, deixa que eles tocam o negócio, assim dizendo, sendo a imagem da minha empresa, né? Mas a gente tem que pensar também que os funcionários, eles, uma hora eles vão embora, vão seguir o caminho deles, eles também têm propósito, às vezes o propósito dele está em outra área fora da educação física, né? E não há problema nisso, mas o dono, ele não pode deixar a imagem da empresa voltado a pessoas que não são as que lutam na barreira de frente assim com ela, né? Então, esse é um problema que a gente visualiza. O dono, ele quer sair de jogo, deixar com que a imagem ela gire em torno de pessoas, às vezes, que não estão há muito tempo na empresa, né? E você precisa provar que você também faz parte daquele negócio. Com certeza. Eu posso não estar no salão, mas eu estou na linha de frente da academia. A sua opinião importa para mim, e se você me falar por A mais B do que eu preciso mudar aqui, eu vou mudar, entendeu? Então, esse é um ponto que você tocou que é interessante. A gente visualiza muito isso no mercado, onde os donos, os sócios, eles são voltados, assim, dizendo um sócio mais investidor, né? Ele não quer aparecer... Smart money. Ele não quer aparecer e deixa que as pessoas façam, mas, no fim das contas, a gente precisa do dono mais presente, tanto nas redes, quanto também dentro da estrutura como um todo, sabe? E eu acho interessante falar sobre este ponto que você disse, né? Você falou, nós mesmos fazemos o marketing da empresa. Eu não acho isso, assim, dizendo tão errado assim. Mas eu entendo que quando a gente começa um negócio, e principalmente como vocês estavam, com 70 alunos e tudo mais, existem coisas que precisam ser priorizadas e coisas que precisam ser delegadas e não delargadas, né? Vou largar para uma agência de marketing, ele toca o meu marketing aqui. Não, eu acho interessante que você delegasse esse processo do marketing, da criação das campanhas, né? E também ser muito específico com o que você vai estar delegando para o marketing. Se o marketing é voltado para captação de clientes, você estruture e contrate sabendo o que ele vai realizar, sabe? E não assim dizendo, cuide das redes, cuide do que precisa ser necessário para criar uma campanha e também cuide das vendas, se possível. Não é assim que funciona. E aí a gente chega em outro ponto também, que o setor comercial da academia, muitas vezes, ele não é o mais qualificado, não é o mais técnico, assim dizendo, e ele é um setor que passa por muitas trocas e é normal. Acho que toda empresa, o setor comercial, sempre vai vivenciar diversas trocas, mas o dono não visualiza ele com a devida importância. O dono, ele visualiza muito a infraestrutura em questão a aparelhagem e não pensa que para usar aqueles aparelhos, novos alunos têm que chegar e que alunos tenham que ficar, né? Então, eu queria também saber o seu ponto de vista sobre isso. Quais pilares você considera essenciais para que a sua operação seja lucrativa visando vendas? Cara, excelente pergunta. Eu vou falar para você o seguinte. Você comentou do dono ser a cara da empresa, né? Concordo em 100%. O cara tem que estar à frente. Eu acho que o cara que se omite em estar à frente do negócio, ele... Cara, é aquilo que você falou. Uma hora o colaborador vai sair, o funcionário vai sair, o professor vai seguir a carreira dele, tem um propósito e beleza. Pode ser que ele vire seu sócio. Beleza. Tudo bem. Mas até lá, né? Então, assim... Os pilares essenciais para a gente organizar a empresa e ela ter lucro, tá? Lucro real, primeiro, a gente precisa, cara, todo dono de academia, você que é dono, gestor, líder, invista em pessoas. Esse é o primeiro passo. E investir em pessoas não é simplesmente, vou pagar um curso, vou levar lá. Não é isso. Não é isso. É você se especializar, tá? Porque assim, quando a gente fala, a gente leva sempre aquela máxima, Deus, saúde. Por que saúde tá em segundo lugar? Porque se eu não tiver saúde, eu não faço nada, você entendeu? Então, assim, a gente precisa, primeiro, estudar. O interior da gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que buscar conhecimento. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer um bom processo seletivo. A comunicação que eu falei ontem, cara, muita gente erra na comunicação e aí colocam pessoas erradas dentro da sua empresa. E aí a empresa não vai dar lucro, porque a pessoa não sabe o que tem que ser feito e não segue a regra do que tem que ser feito. Você entendeu? O primeiro erro tá aí, tá no processo seletivo. E várias academias que eu já dei consultoria, eu cheguei, cara, vendedor aqui,
fazendo unha na recepção. E aí tu fala, esse é teu front? Essa é a sua receptividade? Eu cheguei em várias academias já e, tipo, não tinha uma cadeira pra eu sentar e tentar entender os planos. Nem tour fizeram. E pra fora da catraca. Cara, você nunca vende plano fora de uma catraca. É dentro. Você entende? Quando você vai num restaurante, você come na rua? Não, né? É mais ou menos essa analogia, sabe? E come sem ver o cardápio, né? Exato. Então, assim, cara, pessoas. Tu precisa primeiro ter uma diretriz, um checklist de como fazer um processo seletivo muito bem feito. Selecionar pessoas certas, com a comunicação certa. Beleza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é colocar essas pessoas pra dentro e fazer um onboard delas. Cara, não me coloque uma menina de recepção ou vendas. Às vezes eu encontro nas academias meninas muito novinhas na recepção. Eu não tenho nada contra, cara, essa geração que tá aí. Beleza, tá tudo certo, entendeu? Se passou por um processo seletivo adequado, beleza. Agora, se não passou por esse processo seletivo, vai dar problema. Não é simplesmente fazer entrevista, colocar lá, ó, recebe todo mundo. Não, não é isso. Não é sobre isso. É sobre acolhimento, pertencimento, ambiente. Você entendeu? É tudo isso. Então, assim, esse é o ponto principal. Primeiro, pessoas. Saber recrutar, treinar, fazer onboard, treinar e desenvolvê-las. Não pode parar no treinamento. Tem que existir um braço educacional na sua empresa. A tua recepcionista, um dia, tem que virar uma vendedora. De vendedora, ela tem que virar uma líder. De líder, ela tem que virar uma gerente. E pode ser que ela queira fazer faculdade de educação física. E aí ela vai se formar, vai fazer estágio, vai continuar vendendo. E aí ela vai virar uma multiplicadora. Ela pode virar até uma milionária, né? Porque ela sabe vender, entende da modalidade do produto. Cara... E aí ela vira seu sócio. Acabou, e ela vira seu sócio. É esse caminho, e as pessoas erram nisso. Então, esse é o principal pilar, tá? O segundo, ontem a gente teve uma palestra, né? Dono rico, né? Academia lucrativa, é a organização financeira da tua empresa. Você tem que ter um gestor financeiro. Por exemplo, nós dividimos lá, né? O Carlos é um dos nossos sócios e ele faz toda a gestão financeira das duas unidades. Hoje, nesse exato momento, ele está treinando uma pessoa para assumir esse cargo. Por quê? Porque ele se tornou um especialista de saúde mental e ele cuida dos nossos colaboradores. É o desenvolvimento, é o braço educacional. Todas as reuniões de departamento, ele está para fazer uma abertura, para sentir a galera, fazer aquela integração, reintegração, né? Porque assim, ó, cada reunião é uma reintegração, cara. Você tem que fazer um onboard novamente com todo mundo. Isso é diretriz. É a reunião de alinhamento, que tem que alinhar de novo, que fica desalinhado e alinha de novo e desalinha. É sempre assim. Porque nós somos seres humanos, cara. Você entendeu? A gente não é uma máquina, né? Uma coisa é você colocar um bot, ele não vai errar, né? Ele vai errar uma vez, na realidade, né? E depois ele vai corrigir e vai fazer. Sempre no mesmo horário, a mesma coisa, no mesmo horário, a mesma coisa, entendeu? Mas pessoas são diferentes. Então, assim, pessoas é o primeiro. Tá? O segundo, organização financeira, cara. Dinheiro é dado, é número, é estatística e direciona a tua empresa. Eu já conheci academias que, tem empréstimos endividadas. Às vezes, a academia tem que passar por isso. Cara, acontece, cara. Acontece. Ninguém descapitaliza. Cara, um cara que tem 2, 3 unidades, por exemplo, a gente saiu de uma unidade e foi para a segunda. Cara, a gente não ia descapitalizar a primeira unidade para montar a segunda. A gente buscou investidores, a gente buscou bancos. Cara, e é isso. Só que tudo com planejamento financeiro, marketing, pessoas, uma estrutura. A gente montou um ecossistema para isso. Você não pode abrir uma academia sem um ecossistema. Você não pode ter uma academia e não ter um ecossistema. E o ecossistema parte desde a contratação de pessoas até a organização financeira e desenvolvimento de todas elas dentro da sua academia. É muito interessante falar também que nesse meio tempo tem muitos donos que abrem a primeira unidade, abrem a segunda e não importa o número de unidades que ele tenha, mas a empresa continua sem cultura, sabe? E isso eu acho interessante você comentar sobre a cultura de que ela precisa ser aplicada em todas as unidades e primeiro você precisa desenvolvê-la, sabe? Porque particularmente, a gente vive um momento atual da nossa geração que, sem propósito, a pessoa ela não vai seguir dentro daquele caminho e fazer o que tem que ser feito. Mas a cultura consegue, de certa forma,
fazer ela visualizar esse propósito. E eu acho interessante a maneira com que você conduz essa cultura dentro da Eco. E se você teria, de alguma forma, o que os donos precisam se atentar ao momento de desenvolvê-la? Nossa, cara, eu adoro responder essa pergunta. Todo mundo me pergunta isso e as pessoas perguntam assim, Coimbra, como é que você faz a cultura da tua empresa? Com a presença. Ah, mas eu tenho 1.500 unidades. Vamos pegar aí uma rede de academias. Não dá pro cara estar em todas as unidades. Tem que ter braços. Eu super entendo. Mas também não é a proposta dele, né? Agora, como a gente tem uma proposta de uma academia premium, humanizada, que está junto ao cliente, cara, eu preciso estar presente. Ó, nós temos 2 unidades hoje, né? E eu mesclo minha presença. Cada dia eu estou em uma unidade, às vezes é por período, até troco. Então, assim, a cultura começa pela sua presença. Tá? Lembra que você falou, o cara é um smart money, né? Ele não quer aparecer, quer ficar na salinha. Cara, não adianta o dono entrar na academia, não ser o exemplo do que faz. Entra, passa por todo mundo, vai pro escritório, fecha a porta. Cara, a cultura começou aí. A cultura começa lá na sua casa. Como você trata a sua família, como você trata seus filhos, sua esposa, a tua cultura começa aí. Quando você entra na empresa, ela é um reflexo para você moldar a cultura, o teu comportamento, tuas redes sociais. Olha como o que envolve cultura. E a cultura começa do dono. O dono precisa ter um propósito e definir a cultura da empresa. Quando ele define a cultura da empresa, ele precisa organizar ela dentro da empresa. E não é fácil. Você só organiza uma cultura de empresa tendo presença. Então, assim, eu sempre falo para os donos, cara, quanto tempo você passa dentro do seu negócio, né? Porque, se eu for um investidor de uma academia, se eu for entrar num outro negócio, a primeira pergunta que eu faço é, quanto tempo você fica aqui dentro? Isso é uma pergunta. Aí o cara fala, eu fico o dia inteiro. Tá, o que você produz o dia inteiro? Porque existe a quantidade e a qualidade, né? Eu prefiro, às vezes, o cara que fique 3, 4 horas dentro, administrando uma academia, mas com muita qualidade e propósito, do que um cara que fique 16 horas e sentado lá, vendo YouTube, procrastinando e não pensando na empresa. Eu prefiro um cara mais produtivo. Então, a cultura começa por aí. A tua presença é muito importante, tá? Segundo passo da cultura, como desenvolvê-la com a equipe. Reuniões, cara. Você tem que chamar time para reunião. Você tem que ter uma pauta, um cronograma, e isso tem que ser tema da reunião. Muitos donos têm medo de discutir cultura com seus colaboradores. Aonde seus colaboradores querem chegar. E tem medo de perguntar, não pode ter medo. Porque assim, todo mundo tem um sonho. Você tem um sonho, eu tenho um sonho, beleza. Só que existem vários sonhos que a gente quer realizar. Tem o sonho do final da vida, né? E tem o sonho do dia a dia. Amanhã eu tenho um sonho, depois de amanhã eu tenho outro, mês que vem eu tenho um outro sonho. E é sobre isso. É entender em qual ambiente as pessoas estão entendendo que elas estão, se elas estão aderindo ao teu propósito para você organizar a tua cultura. Então, reuniões é o segundo passo. O primeiro é o teu comportamento em si e a tua presença. O segundo é reuniões, é comunicação, é alinhamento. Lembra que a gente falou, faz reunião de alinhamento na segunda, aí na sexta tem reunião ali de resultados, na segunda é outra, é sobre isso. Você entendeu? Isso fortalece muito a cultura. Reuniões, encontros. E assim, o dono tem que ter, e o gestor, ele tem que ter uma coisa muito clara na cabeça dele. Reunião é uma coisa, treinamento é outra. Reunião é discutir estratégia. Cultura, valores, missões. Você entendeu? É sobre isso. E, cara, quando o seu time faz parte de uma reunião, por exemplo, a gente tem lá, reunião de cultura, gente, vamos lá. Aí fazemos a reunião. Cara, a galera vai tão feliz. É muito legal. Porque é o propósito. Você entendeu? Lembra que a gente falou, né, na questão anterior? Contratamos certo, onboard, treinamos, desenvolvemos as pessoas. Legal, elas entenderam a cultura, a primeira fase. Cara, é sobre isso. E quando o seu funcionário discute esses valores dentro da sua empresa, cara, não tem como dar errado. Não tem. Então, assim, se eu pudesse falar 2 coisas, teu comportamento, você em primeiro lugar, demanda a cultura, tua presença demanda a cultura, e segundo, reuniões de alinhamento. Isso traz muito propósito para a empresa. Entendi. E esse é um ponto que eu acho interessante falar, que é uma pergunta polêmica, e eu acho que isso gera, de certa forma, um certo receio sobre os donos, porque chegam naquele momento entre,
eu não fiz um processo de onboard muito bem definido, não fiz um processo seletivo bom. Essa pessoa entrou na minha equipe, de certa forma, ela estraga a cultura da minha empresa. E aí? Você tenta remediar isso, mudar essas atitudes dessa pessoa ou, infelizmente, demite? A gente tem uma regra dos 3 T's, tá? Tenta, treina, troca. Tá? Eu tô sendo bem direto e claro aqui, porque, cara, nós estamos falando de propósito, cultura, nós estamos falando de pessoas. E, quando você tem 11 laranjas e uma podre no meio, o que acontece com as outras? Todas apodrecem. Você entendeu? Então, assim, você tenta, conversa. O tentar chama, alinha valores, propósito. Cara, essa conversa tem que ser franca. Várias vezes, isso aconteceu várias vezes na minha carreira, tanto na Companhia Atlética quanto na Eco, várias vezes, que foi o seguinte: senta, Lucas, cara, não tá legal, é isso aí, cara, conversa franca, limpa. Lembra que eu falei ontem na palestra? Cara, dá feedback, você tem que ser educado, você não pode ser um ogro, você não pode ser um monstro, você não pode ser mal educado. Cara, transparência, conversa. Às vezes, de uma conversa dessa, abre a mente das pessoas. Às vezes o colaborador, cara, realmente você tem razão, eu vou sair. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você entendeu? Tem que ter transparência. E mais uma vez a gente bate na reunião de cultura. Cara, fazer reunião de cultura é importantíssimo. Saber como o seu colaborador tá é muito importante. Saber como o funcionário, o professor, sua vendedora, seu estagiário, a tia da limpeza, você tem que saber como ela tá. Abraçar, pedir um cafezinho para ela, ir lá, falar com o pessoal da manutenção. Importante, cultura. Você entendeu? Então, assim, quando você tem uma maçã, uma laranja podre, você pode até tentar remediar, mas não demora muito. Tá? Lembra aquela máxima? Para contratar, tem que ser gradativo, lento. Para demitir é rápido. Mas, não faça demissão sem antes fazer um alinhamento. Senta e conversa. Às vezes, cara, um alinhamento resolve. Eu já salvei pessoas que eu tava decidido. Quando eu tava subindo a escada, vou demitir. Sentei. Cara, e eu fiz a pergunta certa sem querer, porque eu não tava nem preparado na época. Eu falei, como é que você tá? Meu colaborador começou a chorar, não tava bem, cara. Ali eu falei, é isso. E resgatei. Uhum. E ficou trabalhando nessa unidade da companhia, tá até hoje, cara. Olha que louco. E isso é interessante, né? Porque as pessoas, elas são ao mesmo tempo que o melhor ativo dentro da sua empresa e o pior. Mas a gente nunca vai saber gerenciar o nosso melhor ativo, sabe? Mas a gente sabe identificar quando ele é o pior. Só que para ele se tornar bom, a gente faz parte desse processo. Exato. E muitas vezes o dono, ele quer sair desse processo. Ele quer que se torne um ótimo ativo. E é como se fosse um investidor. Ele quer ter uma ótima carteira de investimentos. Quer. Mas ele precisa estudar sobre os investimentos para poder criar essa carteira. Perfeito. E ela não vai cair no colo dele, né? E talvez essa carteira caia como os piores ativos que ele tenha. Porque ele não entendeu o mercado de ações, ele não entendeu há quanto tempo ele quer que aquilo se torne os melhores ativos para ele. Então é interessante falar. As pessoas são os melhores e os piores ativos da nossa empresa e a gente tem que saber gerenciá-las, né? E por último, eu acho interessante fazer uma pergunta assim. Toda empresa, a gente entendeu que ela tem cultura, ela tem processos, mas quando a gente fala de marketing, a gente fala de campanhas estratégicas. Só que a gente tem um posicionamento sobre isso. Como gerar uma campanha estratégica de marketing que também faça sentido com a cultura e os processos da sua empresa? Cara, olha que legal. Eu considero... Você pode até me corrigir, por ser da área e, né, eu não sou especialista em marketing, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi com o Jobs é isso, né? Contrate talentos e pessoas que saibam mais que você. Né? Isso a gente sempre fez na Eco. Eu não entendo de todos os departamentos. Eu sou focado em desenvolvimento de equipes de alta performance e vendas. Você entendeu? E aí, eu fui entender que uma boa campanha ela é montada por uma equipe que eu considero uma equipe comercial, eu chamo, que é vendas e marketing. É a mesma equipe. Então, a nossa equipe, a nossa agência de marketing, ela está muito inserida dentro da nossa academia. Por exemplo, os funcionários da agência treinam lá. O dono treina lá.
Então, ele entende a cultura. Como é que a gente define uma excelente campanha de comunicação para melhorar as vendas, as renovações, as retenções, evitar cancelamentos, fazer as assinaturas vitalícias ali? Como é que a gente faz isso? O primeiro passo é conversar com quem está lá dentro, a experiência do usuário. Então, a gente conversa com os nossos clientes. Então, assim, por exemplo, depoimento vivo, né? Prova social. Isso é muito importante. A prova social, ela te leva a outro patamar de comunicação. Porque é uma pessoa falando com outras pessoas. E quando eu não tenho um membro da equipe falando, eu tenho uma aluna ou um aluno falando, por incrível que pareça, a visualização desse vídeo e o que esse vídeo traz pra gente gera muito mais lead do que qualquer campanha de tráfego ali para aquela região. Porque não estamos falando de online, a gente está falando de presencial. Você entendeu? Então, isso é muito importante. Eu encaro que uma boa campanha é um alinhamento da equipe de marketing com a equipe de vendas, ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é como eu faço essa comunicação, quais são as ferramentas que eu uso. E a gente usa todas as redes sociais, né? Pô, desde anúncio no YouTube, posicionamento no Google Meu Negócio, que era uma coisa que a gente não tinha há alguns anos e agora começou a aparecer. Cara, fundamental, porque eu falo, né? Existe rede de intenção e atração, né? O cara vai no Google intencional. Melhor academia de Jacareí. Pô, Eco Academia. Cara, vou lá. Ele tá decidido. Eu vou sofrer uma compra. Sacou? E não é ruim sofrer uma compra. Ele tá indo porque eu sou o melhor da cidade. Beleza. Você entendeu? Agora, rede de atração, patrocinado que apareceu. Cara, é a campanha mais difícil. Reter a audiência. O cara entendeu o que tá acontecendo. Ele falou, cara, lá é meu lugar. Então, eu considero uma excelente campanha a gestão de uma equipe de marketing junto com vendas e ter um conteúdo que é usar a principal ferramenta nossa, que são os nossos alunos que estão lá dentro, que têm experiências, cara, fantásticas. Você entendeu? Eu preciso mostrar isso pro mundo. Porque não adianta, né? Que nem a gente viu ontem uma palestra, faz um post estático, vai lançar uma aula. Não. Por exemplo, eu treino o meu time de vendas, e aí eu falo para você que eu nunca saí do operacional, eu dou treinamento pro time de vendas, junto com a minha gestora. Juntos. Vai chegar um momento que, de repente, a Eco vai ter 10 unidades, eu não vou conseguir. Só que ela vai. Eu vou treinar braço para isso. Só que eu tô ensinando a nossa cultura para ela ramificar essa cultura. E aí o que é o mais legal é o seguinte, né? A gente treina o nosso time de vendas para vender de uma maneira muito diferente. Quando eu vou apresentar uma aula, eu não fico falando, olha, é uma aula localizada, tem exercícios específicos, o professor vai acompanhar você, vai usar peso, caneleira. Cara, o aluno já fez assim, ó, dormiu. O visitante lá que está fazendo o tour dormiu. A venda não pode ser essa. A venda de uma aula é o seguinte, ó, é uma aula coletiva, música alta, o ambiente legal, as pessoas sorrindo, interagindo com você. Meu, eu já fiz a aula, a gente coloca todos os nossos colaboradores para treinar nas 2 unidades e viver aquilo. Porque quem vive a experiência conta uma história fantástica para o cliente. Quem vive uma experiência, se o seu colaborador não vive a experiência que você proporciona para todos os seus alunos, começa a repensar no seu negócio. Porque quem vive uma experiência conta uma história fantástica. Isso é, cara, não tem erro. Ele vai acertar na venda. Por exemplo, a cada 10 pessoas que visitam a Eco, 8 fecham. Nossa, uma taxa de conversão altíssima. Cara, não tem erro lá. Porque nós treinamos o nosso time de vendas para ser um time junto com o time técnico. Para você ter uma ideia, existe um lado do tour para andar dentro da academia. Tem regra, cara, tem diretriz. Tem algumas regrinhas que no meio do caminho tem que, tipo, por exemplo, apresentar um professor. O professor tá antenado em quem tá visitando, vai se conectando, vai afunilando e encontrou sem querer. Você entendeu? Tipo, mas foi proposital. Entendi. E conecta, né? Porque a vendedora já fez as perguntas inteligentes, mais ouviu do que falou. Danilo, nossa, Dona Maria, nossa, ela faz bolo. E o Danilo, a primeira frase que ele vai falar, adoro bolo. Conectou. Cara, que interessante. E assim, eu acho E legal... sem falar, né? Sem falar de fitness, né? Eu não falei de aula. Você só falou de necessidades e interesses de pessoas. E é no fim isso, entendeu? E outro ponto que eu acho interessante a gente ressaltar é o seguinte. Você me apresentou que para que tudo seja, até que chegue o momento da venda, você
falou que existe regras para fazer um tour guiado, existe processos a serem feitos até finalizar esse tour. Então, esses processos são entender as necessidades do seu cliente, como você pode auxiliá-lo nisso, o que é mais interessante dentro da sua academia, você ofertar para ele dependendo das necessidades. E no fim de tudo, se a gente parar para pensar, o que você definiu nisso? Uma metodologia. Uma metodologia tem que estar presente dentro de toda empresa, não importa se ela seja fitness ou não. Então, tudo começa de um método, e para definir um método, a gente precisa definir as necessidades a serem resolvidas. Você entendeu as necessidades a serem resolvidas do seu cliente, e agora você vai criar suas ofertas baseada nisso, sabe? Então, a gente chega em um último ponto dentro do que a gente fala do quesito de vendas, sobre metas. Quando a gente tem metodologia a ser seguida, a gente consegue identificar os processos a serem realizados, e para a gente entender se esses processos estão sendo realizados da melhor forma possível, a gente tem metas. Como você trabalha as metas dentro da sua academia? Legal. O primeiro ponto que a gente, para definir meta, é você tem que definir e saber a sua taxa de ocupação. Né? Então, assim, a gente tem ali um scout que a gente faz por hora e por dia. Tá? Então, é cada hora quantos clientes eu posso ter aqui dentro. Segundo ponto, quantos eu tenho hoje? Terceiro ponto, quantos que faltam? E aí a gente começa a calcular a meta, e isso é uma variável. A segunda variável é custo operacional fixo e custo operacional variável. Tá? Então, assim, tem uma primeira etapa, tem uma segunda etapa, e aí, quando eu faço uma miscigenação desses dados, eu começo a definir quais são as metas de carteira de vendas e de retenção da minha unidade. E assim, e quantos cancelamentos eu posso ter por mês? Porque o cancelamento sempre vai existir. Né? É inevitável, você sempre vai ter um aluno cancelando. Você pode não ter muitos, ou pode ter muitos. Eu encontro algumas academias que não têm um planejamento estratégico de metas com seus colaboradores. E metas é para todo mundo. Entendeu? A gente lá tem metas de aulas vermelhas, amarelas e verdes. A vermelha, eu tô pagando para ter aquela aula. A amarela tá 0 a 0. A verde tá dando lucro. Eu tenho meta. A ginástica controla. A piscina controla sim também. O bootcamp controla sim também. A musculação controla o número de fluxo de alunos assim também. Olha como é complexo. As pessoas às vezes encaram uma academia como um lazer. É lazer do aluno. É uma empresa. Ela não é filantropia. Ela tá ali para, dar lucro pro dono. A gente escutou isso ontem, né? Então falta um senso de organização. Como que a gente define essas metas? Unificando esses pilares, tá? Olhando pro teu custo operacional geral, tá? Vamos falar de fixo e variável, beleza. Vai olhar pro teu ticket médio e aí tu precisa fazer um ajuste e saber, eu preciso que cada vendedora venda 40 planos novos. Novos. Não é renovação. E no máximo 3 cancelamentos por vendedora no mês. Ou seja, se eu tiver 3 vendedoras, 9. Se eu tiver 3 vendedores vendendo 40 planos, 120. Pô, conta super positiva. Só que daí ele tem que olhar para um dado que é quantos não renovam? Ele esquece. Então, é uma conta bem complexa, né? Quando eu entro para uma consultoria ou até mesmo uma mentoria, a gente discute esses dados, é muito importante porque às vezes o dono se surpreende e fala, nossa, mas eu não estava olhando para esse dado, por isso que não está fechando a conta. Exato, porque às vezes o cara, ele vende, mas não sai de 500 alunos. Só que ele não repara, ele olha só para o que ele vende. Então, para definir metas, você precisa ter todos esses dados juntos, fazer um mapa, abrir ele e analisar. E isso vai muito de número de colaboradores que você tem também, tá? E eu falo que normalmente as pessoas cobram muito o time de vendas, sabe? Não, você que é vendedora tem que vender, vai para cima. Pô, o aluno não reteu, a culpa é sua. Não é da vendedora. Existe todo um processo, a gente tem uma metodologia de CRM. Eu nunca abri essa metodologia para todo mundo, tá? A gente tem, ela tá guardada ali entre 7 chaves, mas... O segredo da Coca-Cola. Exato, cara. Só que assim, uma hora eu vou abrir, né? Um dos meus livros eu conto ela detalhadamente. Né? Eu vou lançar o primeiro livro agora daqui a 60 dias e no final do ano tem o segundo. O primeiro é de gestão de times e o segundo é de vendas. Então assim, eu vou abrir, vai estar lá. Entendeu? Só que até lá, o que acontece? As pessoas precisam entender que existe uma metodologia e um processo. E ela é criada baseada em todas essas variáveis que eu citei.
A gente criou, cara, eu fiquei à frente de áreas comerciais por mais de 10 anos. Você entendeu? E agora, nos últimos 5, eu tô à frente da Eco. Na estratégia e no comercial. Então, a gente precisa, cara, colocar números no jogo pra gente conseguir definir como criar uma meta. Tá vendo que eu não tenho uma receita? Não. E isso é interessante falar que o dono ele não enxerga dessa forma. Assim, beleza, eu tenho que vender 120 planos, igual você falou. Vamos supor que essa é a meta do mês. Mas a gente tem uma taxa de cancelamentos, de evasão extremamente alta e a meta de vendas foi alcançada. Show, legal. Mas o dono não continua feliz e ele ainda vê aquela equipe de vendas como o problema da academia. Mas você vai conseguir colocar 120 alunos novos, vamos supor que saiam 125 e ao longo prazo sua academia, sua carteira de clientes da academia, ela vai enxugando até o ponto onde você não consiga mais resolver esse problema. Então, muitas das vezes, o dono, ele chega a um problema dentro da academia que ele mesmo criou, porque ele não foi organizado o suficiente para entender as necessidades da criação de uma meta e também as necessidades que o crescimento precisa ser efetivo dentro da academia. O quanto você visualiza que seja necessário uma academia crescer mensalmente, assim? Em quantos por cento você acha que é um crescimento saudável e ideal para esse negócio? Tem outras variáveis que vai depender. Depende do tamanho dela, do espaço, a metragem dela, tá? Eu acho que esse é um ponto. Segundo ponto, como é que ela é disponível naquele terreno? Ela é plana? Ela tem 2 andares, 3 andares, 4 andares, tem elevador, só escada? Então, assim, depende muito da estrutura, tá? Esse é o primeiro passo. Né? Mas numa média geral, eu vou falar para você assim, né? A gente falou ontem de evasão. A nossa média lá é 3,6, 3,2, é baixíssima. Caramba, eu já tive 7, 10, já tive. Eu tive que tomar decisões. Né? Às vezes você tem que reduzir um custo, fazer isso, fazer aquilo. É normal, beleza. Agora, definir o quanto uma academia, eu vou falar para você que assim, o ideal é que ela cresça. Vamos supor, uma academia de 1.000 metros quadrados, se ela já possui, tipo, 1.500 alunos, não adianta ela crescer 40%. Cara, vai sair gente pelo buraco. Não dá. Exato. E aí tu vai gerar um problema, que é um problema de espaço. Então, assim, para eu definir uma meta de uma academia, primeiro, eu preciso saber o número total de ativos que eu tenho. Legal. Eu preciso saber um scout nos últimos 12 meses, quantos alunos estão saindo em média? Minha evasão. Entendeu? Quantos alunos estão renovando? E quantos alunos novos estão entrando? Beleza, legal. Qual a minha taxa de ocupação? Sacou? Então, assim, olha, é uma equação gigante que vai te dar um norte e falar, bom, beleza, eu tenho um espaço ocioso aqui que cabem aproximadamente 400 alunos. 400 alunos representa 40% da minha ocupação? Pô, então beleza. Então eu posso fracionar esses 40%, porque assim, dificilmente o cara vai crescer 40%. Dificilmente. O cara vai crescer do nada 40%. Mas eu posso fracionar ali. Cara, em 4 meses eu quero crescer 10% por mês. Show. Beleza. Pô, eu tenho 1.000 alunos. Legal. Mês que vem eu tenho que ter 1.100. É possível. É possível. Não é impossível. Eu conheço redes. Eu já ajudei redes de academias, outras que são low cost, por exemplo, que tem um funil, né? E eu gosto muito de trabalhar com ampulheta deitada, que é o LTV, né? Que é o lifetime do cliente dentro do seu negócio. Eu conheço empresas que o funil de entrada é o mesmo tamanho do funil de saída. Só que é todo mês. É ampulheta, exato. Cara, e assim, é um cano, né? É um cano PVC, né? Então, assim, cara, sobrevive por quê? Porque é barato, é um modelo de negócio, enfim. Entendi. Bom, e para finalizar, bem rápida, que aí dá tempo de você se apresentar, quantos por cento você acha que um dono de academia deve investir em marketing por mês, em relação à renda dele? Cara, que legal essa pergunta, né? Cara, vai depender do faturamento dele, né? Na realidade, vai depender do lucro dele, nem do faturamento, do lucro dele, tá? E eu vou falar para você, investir em marketing é uma arte. O cara tem que ser arrojado e assim, ó, se você pegar um lucro ali de 100 mil reais, cara, seria legal o cara que tem uma lucratividade de 100 mil reais, ele pode investir em marketing bem forte, entendeu? Eu investiria 10%. Show. Eu iria para cima. Entendi. E é interessante esse valor. Então, Coimbra, agora para finalizar,
fala aí onde as pessoas podem te encontrar e o que você pode oferecer para elas. Pode falar para a câmera. Bom, você vai me encontrar no Instagram, principalmente Coimbra LF, ok? Eu moro no Instagram praticamente, tá? A gente tá na cidade de Jacareí, tem as duas redes sociais da Eco Academia e Eco Aquatic Bootcamp, ok? Vai lá conhecer o nosso trabalho. E é isso, sejam muito bem-vindos e eu posso ajudar vocês. Eu respondo todo mundo no Instagram, tá? Eu não Show. deixo de responder. E pro dono de academia, o que você pode entregar para ele? Eu posso entregar uma mini mentoria e uma análise do seu negócio e fazer você prosperar para os próximos anos aí. Show de bola, então. Pessoal, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Esse episódio do Fit Procast foi muito, muito proveitoso a nossa conversa com Coimbra hoje. E esses cortes, os pequenos cortes, vão aparecer lá no nosso Instagram, que está aparecendo aqui, ó, o arroba para vocês. Muito obrigado e até o próximo.